Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estão todos bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. A minha maior alegria aqui é poder compartilhar com vocês as minhas experiências de terreiro e os ensinamentos que eu fui recebendo ao longo do tempo, tanto da espiritualidade que me acompanha, quanto dos livros que eu fui lendo sobre assuntos diversos. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e hoje eu quero homenagear uma linha de trabalho que eu acho fantástica. E essa homenagem se estende não só a esse povo tão alegre e festivo, como também a sua padroeira. Eu estou falando do povo cigano e de Santa Sara Kali. Salve o povo cigano! Optcha! Vem caminhar com ciganos da terra, com ciganos do mar. Vem caminhar com ciganos da terra, com ciganos do mar. Santa Sara Kali abençoa essa terra de alegria, amor, prosperidade e fé. Santa Sara Kali abençoa essa terra de alegria, amor, prosperidade e fé. Bate palma, cigano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Bate palma, gitano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Salve o sol e a lua, salve a fé na família, salve a estrela cigana, com sua força e harmonia. Salve o sol e a lua, salve a... Quando a gente fala do trabalho dos ciganos na Umbanda, nós estamos falando de uma linha totalmente independente. Os ciganos não se consideram da Umbanda. Eles não se consideram de lugar nenhum. Eles não se consideram de religião alguma, porque eles têm a alma livre. Eles são o que eles querem ser e eles vão para onde eles querem ir. Esse é o espírito cigano. As entidades ciganas falam que elas não pertencem à Umbanda, mas elas estão na Umbanda. E essa permanência pode ser longa ou breve, depende apenas da vontade deles. Porque de uma hora para outra, eles podem resolver simplesmente levantar o acampamento, subir na carroça e ir embora, deixando apenas a saudade. O engraçado é que, apesar dos ciganos desejarem se manifestar e trabalhar nos terreiros de Umbanda, são poucos os lugares que dão espaço para a manifestação dessa linha. São poucas as casas que os aceitam. Teve uma vez que eu perguntei para uma entidade cigana que me acompanha, chamada Pablo, por que às vezes eles desciam na linha da esquerda, às vezes eles desciam na linha do Oriente. Não havia um padrão de casa para casa e isso acabava me deixando muito confuso. O Pablo então me respondeu que os ciganos vinham em determinada casa trabalhar no espaço que lhes era oferecido, porque são poucas as casas que possuem uma gira exclusiva para os ciganos. Às vezes, as ciganas são confundidas com pombagiras, às vezes são confundidas com a linha do Oriente. E para elas está tudo bem, está tudo certo. Os ciganos, eles têm muito essa característica de se misturar facilmente aos outros povos. Quando eles estão encarnados aqui na Terra, eles assimilam muito a cultura dos territórios que visitam. Sabe aquele ditado? Se você está em Roma, haja como os romanos. É mais ou menos isso. Seja no Brasil, na Europa, na Ásia, onde quer que os ciganos vão, eles conseguem se adaptar muito facilmente à população local, mas sem perder os seus costumes, sem perder os seus valores. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos que optam por continuar como ciganos no mundo astral,
eles também têm essa facilidade de interagir com outras comunidades. E a presença deles na Umbanda só faz enriquecer ainda mais a nossa religião. Vocês já participaram de uma gira cigana? É lindo demais. Existem muitos estudos inconclusivos sobre a origem do povo cigano. Quando foi que iniciou esse movimento nômade pelo mundo? Os antropólogos apresentam várias teorias diferentes a respeito disso. Alguns dizem que os ciganos são originários da Índia, outros dizem que os ciganos são originários de uma região que se chamava Caldeia e que hoje pertence ao Iraque. E é muito difícil a gente precisar com certeza onde tudo começou, porque os costumes ciganos são passados pela tradição oral. Não existem documentos escritos, não existem registros históricos. Os especialistas que afirmam que o povo cigano veio da Índia, eles defendem essa ideia porque o idioma falado pelos ciganos, o romani ou romani, tem uma semelhança muito grande com alguns dialetos existentes no território indiano. Seria uma prova linguística de que existe um tronco em comum dos ciganos com os povos dessa região. Por outro lado, outros especialistas defendem a ideia de que os ciganos vieram da região da Caldeia por causa das lendas ciganas que remetem a passagens bíblicas. E também porque, desde eras remotas, os ciganos já acreditavam em um Deus único, assim como os povos semitas da região. Ao contrário do povo indiano, que cultua várias divindades, o povo cigano acredita apenas em um Deus único e todo-poderoso, que eles chamam de Devil. Daí o argumento daqueles que defendem que os ciganos vieram dessa região do Oriente Médio. E vocês sabem por que os ciganos se identificam tanto com a Umbanda? Porque eles sempre foram marginalizados e perseguidos em todas as épocas, em todos os lugares por onde passaram. Para vocês terem uma ideia, desde o século XIV, quando eles começaram a chegar na Europa, já havia uma intensa perseguição da Igreja Católica através da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? E que acabavam perseguindo, prendendo, torturando os povos ciganos. E os ciganos, eles oscilavam de tempos em tempos entre o cristianismo e entre o paganismo. Mas independente do que eles acreditavam, independente da manifestação de fé que eles tinham, eram sempre considerados hereges pela Igreja Católica. E mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas também perseguiram e mataram muitos ciganos. Mais ou menos 400 mil ciganos morreram em campos de concentração nazistas. É muita gente, pessoal. Fazendo uma comparação, só de ciganos morreu quase a quantidade total de vítimas da Covid-19 no Brasil. Impressionante isso. Essa é uma história muito triste
da nossa humanidade, ou melhor, da nossa desumanidade. Mas assim, lá no plano astral, os ciganos começaram a se identificar muito com a egrégora da Umbanda, justamente por essa energia acolhedora que nós oferecemos. Porque a Umbanda acolhe de braços abertos todos aqueles povos que foram oprimidos. Reparem que a Umbanda recebe, aceita e dá oportunidade de trabalho espiritual a todos os espíritos que, de uma maneira ou de outra, foram marginalizados ou perseguidos no mundo. Assim aconteceu com os pretos velhos, com os índios, com os baianos, com os malandros, as pombagiras e também com os ciganos. Cada uma dessas linhas veio enriquecer a Umbanda, trazendo seus ensinamentos e uma maneira muito própria de enxergar o mundo, enxergar a vida e enxergar a Deus. Tu mirar me invita para bailar, tu boca de terciopelo quiero besar, tú sabes gitana te quiero de verdad, tú sabes que te camelo de verdad. Amor gitano, ay amor gitano, me vuelve loco de pasión. Amor gitano, ay amor gitano, te doy mi vida al cambio de tu corazón. Sabes que yo te quiero, por tu querer me muero. Sabes que sin tu amor yo no viviré. Sabes que yo te quiero, por tu querer me muero. Sabes que sin tu amor yo no viviré. Teve uma vez que o cigano Pablo estava conversando comigo, eu estou falando da entidade, tá? E ele me falou sobre um comentário que tinha ouvido de uma pessoa encarnada. A pessoa havia falado que não gostava muito do povo cigano porque sempre ouviu falar que os ciganos tinham fama de roubar criancinhas para trabalhar para eles. Nesse dia, eu lembro que o Pablo explicou para mim o seguinte: durante a Idade Média, quando os ciganos perambulavam pela Europa, a igreja e a sociedade da época eram muito intransigentes com relação à gravidez indesejada, principalmente de mães solteiras, né? Porque isso acabava com a reputação da moça e também da família. Daí o que acontecia? Quando as mães davam à luz, elas acabavam abandonando os seus filhos recém-nascidos ou em portas de conventos, ou então próximo a acampamentos ciganos. Porque elas sabiam que nesses dois lugares os seus filhos seriam bem cuidados. E assim acontecia. Muitas e muitas vezes os ciganos se deparavam com bebês abandonados próximos aos seus acampamentos. E eles acolhiam essas crianças, adotavam e criavam elas como se fossem legítimos ciganos. Daí o que acontecia? As pessoas do vilarejo, que não faziam parte do clã cigano, acabavam percebendo que, vez ou outra, aparecia um bebê nos acampamentos, sem que nenhuma das mulheres ciganas estivesse grávida. Então eles começaram a criar todo um enredo para explicar aquilo, dizendo que os ciganos roubavam criancinhas, até para fazer ritual de magia negra. Olha só que absurdo. Essa, pessoal, é a maledicência do ser humano que acompanha e que sempre esteve presente no coração dos homens. Bom, mas vamos lá. E como a gente está falando sobre ciganos, a gente não poderia deixar de falar sobre Santa Sara, a padroeira dos ciganos. Alguns chamam Santa Sara Kali, outros chamam Santa Sara de Kali. Bom, mas o nome é o que menos interessa, não é verdade? O importante é saber que essa é uma entidade de luz venerada não só pelo povo cigano, mas também por muita gente. E olha só que engraçado. Santa Sara foi canonizada pela Igreja Católica em 1712.
Só que até hoje, a igreja meio que esconde o culto a essa santa, como se isso fosse um motivo de vergonha, sei lá. Não é esquisito? A palavra Kali vem do idioma hebraico e quer dizer negro. E por isso, Santa Sara Kali é representada quase sempre com a pele escura. E existem muitas histórias sobre ela. Inclusive, tem uma poesia que o pai Antônio passou contando uma passagem de Santa Sara. Bem, o fato é que, independente da versão histórica que nos é passada, Santa Sara é sempre relacionada com Jesus e também com Maria. E isso é incontestável, tá, gente? Sara teve um contato muito próximo com Maria de Nazaré. E por falar em Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, vocês sabiam que Santa Sara Kali é muito invocada para questões de fertilidade? Pois é, principalmente entre o povo cigano. Quando uma cigana não consegue engravidar, ela pede a intercessão de Santa Sara. E Santa Sara é muito famosa pelos milagres que tem feito com relação à fertilidade da mulher para ter filhos. É muito bonito entre o povo cigano a fé que essas mulheres depositam em Santa Sara para gerar filhos. Elas fazem promessa à santa e quando essa promessa se concretiza, quando elas recebem a graça, elas vão até a cripta de Santa Sara e fazem uma noite inteirinha de vigília, além de depositarem na cripta o seu diclô, que é o lenço de cabeça usado pelos ciganos. Gente, o que vocês encontram de lenço de cabeça na cripta de Santa Sara não é brincadeira. Um mais bonito do que o outro. Para vocês verem como que os pedidos a essa santa se concretizam, se realizam. Bom, vamos ouvir a poesia do pai Antônio que fala sobre uma passagem de Santa Sara? "50 anos se passaram desde a morte do Nazareno, e as perseguições que iniciaram alastraram-se feito veneno. O imponente Império Romano, demonstrando força e poder, trouxe o exército pretoriano para os cristãos combater. Muitos soldados de Roma interrogavam pessoas comuns e ofereciam vultuosas somas pelo paradeiro de alguns. Por ordem da espiritualidade, que a todos os filhos ampara, planejou-se uma grande viagem para a distante terra da Gália. Em uma pequenina embarcação, exposta a perigos e tempestades, as mulheres fizeram uma oração e iniciaram a sua viagem. Do lado esquerdo do barco, acomodou-se Maria Salomé, mãe do apóstolo Tiago, mulher carregada de fé. Ao seu lado, Maria Jacobina oferecia um delicado sorriso para uma linda escrava menina de pele escura e olhar indeciso. Do outro lado, Maria de Nazaré, mãe valorosa do Mestre Jesus, conversava com Marta e Salomé, envolvida em delicada luz. A viagem iniciou-se tranquila, Lázaro conduzindo a embarcação. Afastaram-se da pequena vila, sentindo todos grande emoção. Quando já estavam em alto mar, começou um vendaval cruciante que fez o pequeno barco trepidar em meio a ondas gigantes. A pequena escrava, chamada Sara, elevou aos céus a sua prece, pedindo a Deus que a todos ampara para que não os esquecesse. A escrava menina, desesperada, em voz alta fez uma promessa, que se todos chegassem a salvo, de Jesus se tornaria confessa. Milagrosamente a tempestade cessou e as ondas do mar se acalmaram.
O pequeno barco então continuou até que no porto atracaram. Em gratidão pela prece atendida, fazendo cumprir sua promessa, a escrava Sara, pelo resto da vida, cobriu com lenço sua cabeça. Quando chegaram em Petirrone, mulheres brancas foram bem recebidas, mas a pequena Sara, sem sobrenome, de pele escura, por ninguém foi querida. Mas um pequeno grupo de ciganos, reparando no que tinha ocorrido, de gestos nobres e coração humano, ofereceram à escrava um abrigo. E cumprindo o que havia prometido, Sara tornou-se a serva do Cristo, enquanto seu coração destemido dos ciganos tornou-se benquisto. Por onde passava, fazia milagres, curava doenças e aliviava a dor. E hoje, Santa Sara Kali envolve a todos com seu lenço de amor. Não é linda essa poesia? Pelo que a história nos conta, após a morte de Jesus, começou uma perseguição implacável de Roma aos primeiros cristãos, a todos aqueles que seguiam os ensinamentos do Mestre Jesus. Inclusive, o exército romano tentava subornar as pessoas da região, oferecendo dinheiro em troca de informações do paradeiro dos seguidores do Cristo. E orientadas ou inspiradas pela espiritualidade, as pessoas que seguiam Jesus decidiram fugir para outras regiões, muitas utilizando embarcações. Foi o caso de Santa Sara. E olha só como são as coisas. Segundo a poesia, quando o barco chegou numa cidade chamada Petirrone, já houve uma certa discriminação, não pelas pessoas do barco, mas pelos habitantes daquela região com relação a Sara, justamente por causa da cor da sua pele. Ninguém quis recebê-la em sua casa. A sorte é que haviam lá ciganos, e esses ciganos, que já sofriam e que já conheciam a discriminação na própria pele, se identificaram muito, se solidarizaram com a situação da menina negra, chamando ela para viver entre eles. E a partir daí, Sara Kali começou a fazer milagres em nome do Cristo. Ó Santa Sara, nos ampara. Abre os nossos olhos espirituais para que não sejamos vítimas das injustiças e das maledicências, e que não tenhamos inimigos, pois todos nós somos irmãos. Permita que caminhemos pela luz, pela alegria dos ventos, da lua cheia, do sol que nos ampara, pelas águas abençoadas que nos fornece a vida e o alimento da terra. Dirijo-me a ti, minha mãe, pedindo paz, amor, luz, sorte e saúde para mim e para as pessoas que eu amo. Agradeço pela energia iluminada que recebo neste momento. Abençoa-nos, Mãe, com as tuas fitas coloridas, com as tuas rendas, com a música alegre do povo cigano. Permita que estejamos sempre em comunhão contigo e com a natureza. Que assim seja, minha mãe. Optcha! É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo, que vocês estejam gostando dos episódios, que eu faço sempre com muito carinho, com muita dedicação. E não deixem de acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, e também visitando o nosso site, almadepoeta.com.br. Deixem lá seus comentários, suas dúvidas, seus elogios. Eu vou gostar muito. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus
e que a nossa Santa Sara Kali os envolva com o seu lenço sagrado, protegendo a todos dos perigos do mundo, das injustiças, dos preconceitos. E até o nosso próximo episódio.